Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal e na aulinha de hoje nós vamos revisar análise combinatória, um quadro, uma questão, uma resolução e uma revisão. Então vamos lá, que a gente tem muita coisa para revisar. E aí gente, primeiramente gostaria de revisar com vocês o princípio fundamental da contagem, tá? Eu vou destacar aqui para vocês as fórmulas principais que o Enem mais gosta, tá? Na parte de combinatória. Então, ó, a gente tem o princípio fundamental da contagem, a permutação com repetição, o arranjo simples, beleza? E a combinação simples. Qualquer questão do Enem provavelmente vai estar dentro dessas fórmulas aqui, que são as fórmulas principais de análise combinatória, beleza? Então, ó, o princípio fundamental da contagem é aquele princípio que a gente calcula o total de possibilidades multiplicando os números das opções. Então, é aquele exemplo que quando você fala, poxa, Micael, eu tenho, né? Eu tenho 3 blusas, né? Eu tenho duas calças, né? E eu tenho 3 cuecas, né? Qual o número total de possibilidades que eu posso me vestir? Então vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 2 vezes 3, né? Isso daqui vai dar 18, beleza? Então é o número total de possibilidades que você tem de formar possibilidades possíveis, tá? Multiplicando os números, beleza? Então é muito importante saber isso, né? Aí, por exemplo, quando a gente fala, um exemplo, quando a gente tem senha, né? Senha com dígitos. Então, dígitos de algarismo, de 0 a 9. Uma senha com 5 letras, né? Então, 5 números, né? No caso, seria 10, né? A quinta. Por quê? A gente vai ter, no caso, 10 a quintas possibilidades de formar senhas. Então, isso é o princípio fundamental da contagem. A gente tem também que lembrar o anagrama, tá? O anagrama é o número de repetição que a gente tem, certo? Se o número for repetitivo, a gente vai dividir, beleza? Mas o anagrama ó, é um exemplo muito importante que vem da repetição. Então, por exemplo, o anagrama da palavra sorte, né? A gente tem 5 letras, né, na palavra sorte. Então, a gente tem uma permutação de 5 fatorial, que é o número total de possibilidades de formar, organizando essas palavras de uma forma diferente. Porém, quando a gente tem letras repetidas, né, no caso de patada, que é uma palavra que a gente tem o A repetido 3 vezes, a gente vai dividir por 3 fatorial, beleza? Por quê? Porque esses números vão ser o mesmo anagrama. Então, a gente pega o número de letras, que vai ser o quê? 6 fatorial, dividido pelo número de letras repetidas, que no caso seria 3 fatorial, beleza? Aí aqui deixei outros exemplinhos para vocês, então podem dar uma olhada aí com calma, tá? Ameixa, a gente tem a permutação de 6 fatorial e a gente tem 2 A's que vai ficar dividido pela permutação de 2. Banana, né? A gente tem, ó, no caso, 6 letras, mas a gente tem A e o NN. Então, a permutação de 3 e uma permutação de 2. Beleza? São exemplinhos bons para vocês fixarem. Show de bola? Então, vamos lá a revisão da questãozinha do Enem. Beleza? Ó, para cadastrar em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, né? Então, a gente tem aqui quantas possibilidades? Se a gente fosse organizar esse número de possibilidades no princípio fundamental da contagem. A gente tem 4, né? Beleza. Então, a gente tem 2 algarismos, beleza? Então, ó, 2 algarismos, a gente sabe que o algarismo ele vai de quê? Ele vai de 0 a 9. Então, a gente tem quantas possibilidades? 10 possibilidades. Beleza? E letras? A gente tem letras maiúsculas e minúsculas. Aí ele fala o seguinte, essas pessoas, a letra do alfabeto é composta por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula. Então, a gente tem 2 letras, que pode ser maiúscula ou minúscula. Então, é 26 mais 26. São 52 possibilidades, beleza? Aí, vamos lá. A senha é composta por 4. E aí ele pergunta o número total de senhas possíveis para o cadastramento no site. Então, a gente tem 10 vezes 10 vezes 52 vezes 52. Porém, gente, não para por aí. Não é só multiplicar isso. Você já poderia ter marcado a letra A aqui, achando que é seu gabarito. Porém, essas senhas podem ser repetidas. Esse 10, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui. Ele pode mudar, né? Porque a letra e o algarismo, ele pode ter uma mudança de posição. Então, imagina que eu tenho uma senha AA99 ou B99B. Então, eu tenho uma permutação por repetição aqui. Nesse caso, se a gente fosse usar essa permutação, ela ficaria o quê? Ficaria uma permutação de 4, 2 a 2. Por quê? A gente tem 4 letras, né? 4 caracteres distintos, e 2 repetidos, e 2 repetidos. Então, ficaria 10 ao quadrado, vezes 52 ao quadrado, vezes a permutação de 4 fatorial
sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. Então, esse é o nosso gabarito, que é a letra E. Beleza? Então é isso, gente. Se você quer revisar com a gente, já entra no link aí embaixo, tem uma revisão com mais de 30 semanas até a prova do Enem e vamos revisar bastante. Beleza? Então é isso, um forte abraço. Deixa aí a próxima questão que você quer ver aqui no canal. Valeu, galera!